Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou recebendo aqui o juiz de direito titular da Terceira Vara Civil, coordenador do Sejusc, o excelentíssimo Dr. Anderson Fábio e Flávia Alves, servidora do Tribunal de Justiça, que juntos trabalham com o projeto no Sejusc. Eles vão nos falar sobre esse projeto que é com o tema Oficina de Parentalidade. Sejam muito bem-vindos, doutor Anderson e Flávia. Sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Obrigada, Raquel. É um prazer receber vocês, porque vocês já estiveram aqui, né, uma vez, falando sobre outro assunto, outro tema, e hoje estão aqui para abordar esse tema que é super interessante, né, pelo que eu ouvi um pouquinho. Então, assim, fala para nós como que é esse projeto. Imagino que vocês tenham vários projetos também, né? Primeiro, obrigado por nos receber aqui. E é um prazer aqui vir conversar com vocês e colocar um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas conhecerem também. Bom, conforme você falou, eu sou coordenador do Sejusc em Caratinga. E o Sejusc, ele é um órgão do Poder Judiciário e ele desenvolve várias atividades que são fora dos processos, por assim dizer. E um deles é essa oficina de parentalidade. Resumindo, essa oficina ela tem por objetivo trazer para os pais que estão envolvidos em algum processo judicial e que tenham os seus filhos, informações para que eles consigam lidar com a situação desse processo, seja um divórcio, um pedido de alimentos ou qualquer coisa envolvendo a relação familiar e que isso cause menos trauma para os filhos. Então, o nosso público são essas pessoas, esses pais que estão envolvidos em algum processo. Às vezes eles nem chegaram a conviver, é só um pedido de alimentos ou uma visita, às vezes eles conviveram e estão divorciando, mas o que eles têm em comum são os filhos. E o objetivo da oficina é trabalhar com eles e fazê-los refletir a respeito de como essa vivência e esse momento pode ser menos traumático para os filhos. Nossa, muito interessante, porque realmente esse momento difícil, né? Os filhos. Então vocês entram com essas orientações, com esse projeto, para fazer com que esse momento seja menos doloroso para os filhos. É isso mesmo? Exatamente, Raquel. E quem veio da nossa geração, que tem mais de 40, quando a gente escuta falar em trauma, a gente já pensa, lá vem o mimimi, né? Mas são situações que marcam a vida da pessoa. Sim. E se a gente não souber como cuidar do filho, como se cuidar nesses momentos tão difíceis, a tendência é que eles marquem negativamente a vida dos filhos. E marcam mesmo, marcam para sempre. E às vezes a gente não tem consciência disso. Quando o doutor me convidou para ser uma das facilitadoras da oficina, eu não tinha atinado que eu era filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu já estava no início da minha vida adulta. E aí, enquanto eu estudava sobre o material da oficina, eu fui percebendo como que reações que eles tiveram marcam a minha vida até hoje. Como que tem situações que eu continuo repetindo, porque a gente aprende e a gente repete, né? Até hoje. Naquele momento, eles não tiveram essa orientação. E fizeram o melhor que puderam. Mas hoje eu tenho muito carinho por essa oficina, porque eu penso em quantas famílias podem ter um convívio melhor hoje por causa de alguma conversa, alguns toques, algumas dicas que a gente passa ao longo dessa oficina. Realmente, né? Essa oficina parece ser assim, de assim, muita importância mesmo, né, para a família, para dar essa orientação para elas. O funcionamento, esse projeto que eu comecei a te falar, ele é um projeto que ele é nacional. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo da justiça no Brasil, ele fica lá em Brasília, e ele definiu que deveriam ser elaboradas algumas medidas justamente para tratar desses temas. A primeira coisa que foi separado é que existe uma situação que a gente chama de conjugalidade,
que é a relação entre os adultos, entre aquele par parental, que um dia podem ter sido cônjuges e eventualmente deixaram de ser. Essa relação da conjugalidade do par parental, ela é diferente da relação de parentalidade, que é a relação que cada um deles tem com os filhos. Então, o pai tem uma relação com o filho, a mãe tem uma relação com o filho, com a filha, e essa relação de parentalidade, igual você estava comentando, ela não acaba nunca, porque existe o divórcio, ele extingue a conjugalidade, ele extingue aquela união entre aquelas pessoas, mas a obrigação e a relação familiar com os filhos, ela não acaba. E durante muito tempo foram estudados os processos e as relações de família e conseguiu-se identificar alguns erros que eram muito comuns, que dificultavam e que lá na frente causavam prejuízo a essas crianças. Então foi pensado nessa oficina porque ela tem o objetivo não de resolver o processo judicial do divórcio. Então, se eles vão divorciar, eles têm que fazer uma partilha de uma casa ou de um carro, alguma coisa assim, isso não vai ser tratado na oficina. Essa oficina é para ajudá-los a como lidar com essa parentalidade, como lidar com os filhos, que eles vão ter que continuar sendo o par parental, os genitores. E aí essa oficina ela foi desenvolvida, ela vem sendo desenvolvida e aprimorada com o tempo. Ela começou lá em São Paulo, com uma juíza que chama Vanessa Alfiero, e aí a partir disso foi desenvolvido todo um material. Então a gente já tem um material preparado para apresentar para esses pais, que tem alguns, e é um material muito bacana, porque tem algumas fotos, tem estatísticas do que acontece, tem alguns vídeos explicativos que são produzidos para as pessoas enxergarem lá na tela a situação que muitas vezes ela está vivendo na vida dela. E aí esse material é o que forma a oficina. Então as pessoas elas são convidadas a comparecer, não é obrigatório, mas a gente convida e explica que o objetivo é para que elas consigam ajudar os filhos delas nessa situação. E aí uma das primeiras preocupações é, nossa, mas o casal está separando, eles vão lá encontrar, eles não vão brigar um com o outro? Realmente, a gente pensa isso, a gente que não entende ainda, estou aqui pensando, eu acredito que quem estiver assistindo vai pensar a mesma coisa. Só vem treta, né? Só que não. Normalmente, eles são convidados para vir em dias separados. As oficinas costumam acontecer em 2 manhãs diferentes. Então, num dia vai uma parte do casal, seja a esposa ou o marido, ex-esposa e ex-marido, e no dia seguinte vai a outra parte que lá não esteve. Então, eles têm oportunidade de conversar com outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E aí é muito bacana, porque tem um acolhimento, a gente procura acolher com muito carinho. E quem chega nessa situação, chega com uma dor muito grande. Então é um momento de ser escutado, de ouvir o que o outro tem, de sentir que não são só eles que estão passando por aquilo, que não é um fracasso, porque a tendência das pessoas falar, fracassei no casamento. Casamento é uma relação como qualquer outra, a gente espera que dure para sempre, mas nem sempre é assim, né? Então é um momento onde eles vão ser ouvidos, onde eles vão ouvir muita coisa de outras pessoas, da gente também que está facilitando essa oficina. Então é muito rico. E embora ele não seja pensado exclusivamente para o processo, porque o foco é as famílias, a gente observa que depois que os casais passam pela oficina de parentalidade, o processo transcorre com mais leveza. Eles conseguem resolver as coisas sem tanta mágoa, sem tanta dor, pensando no bem-estar da criança ou do adolescente, do filho que está ali. Isso é muito bom, porque realmente os pais precisam, né, quando eles compreendem isso, imagino que é bom para a criança, porque eles têm que entender que a relação deles com o filho nunca vai acabar, né? É diferente. A relação, o casamento, por exemplo, né, acabou, mas o filho, a relação do pai com o filho ou da mãe com o filho é a mesma relação. O filho ama os dois do mesmo jeito, né? É muito interessante. Então vocês atuam como mediadores para que esse momento seja mais leve, mais tranquilo.
Aí tem uma divisão de tarefas, porque eu sou o juiz e muitas vezes eu vou julgar um divórcio, vou julgar um pedido de guarda, um pedido de alimentos. Então, não sou eu, juiz, que vou ministrar a oficina. Eu treinei voluntários, servidores, tem advogados, tem servidores, às vezes tem psicólogo, assistente social que a gente vai treinando, e são essas pessoas que vão ouvir as partes. Até porque a pessoa chega lá e fica com medo de se expor, né, de falar alguma coisa. Mas o juiz, eu vou falar aqui, depois eu vou me prejudicar. Não tem nada a ver com o processo. Tanto é que eu treino os expositores de oficina, os facilitadores, mas eu não fico lá para ministrar a oficina. Muitas vezes eu só me apresento, acolho as pessoas. E esse projeto está em expansão. Aqui em Caratinga nós já temos oficina de parentalidade, já tem 5 anos que a gente faz aqui no fórum. Tem em outras 11 cidades do estado. E agora ele está em fase de expansão. Então, a Flávia, por exemplo, ela é facilitadora aqui em Caratinga. Ela fez um curso de formação para ser expositora de oficina de parentalidade. Ela tem um cadastro dela lá no CNJ. E eu vou até semana que vem, eu vou para Belo Horizonte para treinar outras 30 pessoas que são de outras cidades, de outras comarcas, para que nessas outras cidades também se faça oficina de parentalidade. E aí a intenção é que em todas as cidades, todos os fóruns do Brasil inteiro, né? Mas como a gente está trabalhando em Minas, aconteça a oficina de parentalidade, para que isso seja disponibilizado para todo mundo. E aí o pessoal, eles chegam e eles vão ser acolhidos nessa oficina. E você tem gente em várias situações, igual eu estava te falando. A gente fala muito a respeito de divórcio, mas tem muito caso que as pessoas já divorciaram há muito tempo, só que elas já estão numa situação em que elas não conseguem conversar mais. Aquela mágoa já impede a solução. E aí elas precisam entrar com um processo que a gente fala de, às vezes, a regulamentação da visita. Elas ficam repetindo o processo. Qualquer probleminha que tem, elas não conseguem conversar entre elas. Um exemplo, o juiz, ele coloca lá numa sentença, eu coloco lá que vai o direito de visita do pai, ele vai pegar na sexta-feira 18 horas e devolver no domingo 18 horas. Que seja assim. Só que aí o que acontece? Esse pai muda de emprego e ele vai trabalhar até 9 da noite. E eles não conseguem conversar para fazer essa adequação da realidade deles. Aí eles voltam para o juiz falar, não, já que ele está trabalhando em tal horário, agora tem que pegar tal hora. Sendo que é uma situação que eles poderiam resolver e a criança fica, nesse meio de tempo, se sentindo como se ela fosse responsável pela briga dos pais. Verdade. Uma das primeiras coisas que a gente esclarece a respeito da relação de parentalidade é que a criança, ela tem essa tendência, é uma questão da formação da personalidade, dela entender que ela é responsável pelas coisas. Você já teve filho, você já deve ter experimentado isso da criança, ou você mesmo, quando era criança, da criança virar e falar, nossa, eu ia sair hoje de tarde e aí minha mãe falou que eu tinha que comer tudo. Eu não comi tudo, agora choveu, eu não vou poder sair. Ela acha que tudo que acontece é por culpa dela. E isso causa um grande sofrimento. Então, o primeiro passo é esclarecer aos pais que eles precisam conversar com os filhos nessa questão da parentalidade. E a partir daí a gente vai puxando pelas técnicas que tem na oficina, como que a pessoa vai conseguir lidar com a própria frustração, com a própria raiva, para muitas vezes não descontar na criança uma coisa que a criança não tem nada a ver. Que ela não tem culpa de nada no final das contas. É verdade. Então, esse projeto que vocês trabalham, né, ajuda a criança até ter menos trauma, né? Sim. Para que se os pais tiverem um bom diálogo, né, souberem conversar, souberem resolver as situações,
vai trazer menos transtorno para a criança, né? Menos sofrimento emocional, né? Que pode causar futuramente outros problemas. Então vai amenizar esses transtornos, né? A ideia é essa. E assim, eu acho fantástico que o Tribunal de Justiça e o CNJ estão investindo nisso, porque a gente fica dentro do fórum resolvendo problemas dos processos. Só que essa oficina nos dá a oportunidade de ajudar as pessoas a resolverem os problemas da vida delas, para que isso não vire um processo. A gente sabe que ir ao fórum é uma coisa que muita gente não dá conta. Quem não está lá diariamente é um ambiente pesado, é um ambiente... Ninguém vai no fórum para dizer que está feliz. Normalmente são problemas graves que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. E aí a gente receber as pessoas para ajudá-las a resolver os problemas práticos da vida delas, para conviverem melhor com os filhos, com a família, porque quando acontece um divórcio, não é só marido e esposa que se separam. A família toda, envolve toda a família. Envolve os pais dessa criança, os avós, os tios, às vezes uma relação de parentesco um laço que se criou depois do casamento. Por exemplo, a cunhada que fica muito próxima da outra, e aí de repente eles se separam, e aí se é uma relação difícil, cada um tem que tomar o lado de um, de outro, não consegue ficar neutro ali. Então acaba com um problema muito grande, assim. Acaba que um problema do casal, uma questão que o casal podia resolver, se ele não consegue lidar com isso de uma maneira leve, vira um problema grande que passa para os filhos, que passa para os parentes, que passa para os vizinhos, que chega à violência, que lá na frente vai trazer sérias consequências, inclusive drogas a gente vê das crianças, violência por parte das crianças, problema de saúde por parte das crianças também. Então é isso que a gente quer ajudar a evitar. E esse projeto ele acontece mesmo aqui no Fórum de Caratinga? Sim, as reuniões acontecem, a gente tem uma periodicidade, né? A gente agenda e os genitores eles comparecem. Essa é a oficina de pais. Também tem uma oficina para adolescentes e uma oficina para crianças, que é para falar com eles a respeito também do divórcio. Mas aí, essa oficina, ela tem um roteiro que a gente segue, que são alguns pontos que precisam ser tratados. Então, assim, só para deixar as pessoas um pouco mais cientes, o primeiro ponto que a gente trata é a respeito da normalização dessas famílias. Porque é muito comum a gente ouvir, e até num relato de crianças, elas chegando e falando que a minha família acabou. Mas na verdade a família não acaba. E hoje em dia a gente tem eles falam de novas famílias, mas na verdade acaba voltando ao que muitas vezes acontecia antes. Hoje em dia eu até trouxe parte do material, eu passei para Nayara, depois se ela puder colocar na edição ou colocar aqui, não sei. Mas aí, ó, a gente tem uma noção da família nuclear, que é o pai, a mãe e os filhos. Só que isso hoje em dia muda. A modernidade e o mundo, ele muda, vão acontecendo as coisas e as famílias também vão se adaptando. Sim. Aí você pode ir passando, Nayara. Por alguma circunstância da vida, às vezes doença, às vezes alguma coisa que acontece, você tem uma família que só tem um dos pais. Sim. Ou ela originalmente só teve um, ou durante algum tempo teve o pai e aí por algum motivo não tem mais, mas ela continua sendo uma família, ela é reconhecida como família e é aquela instituição em que as crianças e todos os componentes vão buscar apoio. Pode passar. Família recomposta, aí vem um segundo casamento e aí aquela família recomposta originalmente chega alguém de fora, um novo pai, uma nova mãe, e aí vai ser uma família, aquele núcleo ali. Com meios irmãos, né? Que são irmãos também, né? Esses aí vão lá pra frente, né? Família ampliada.
Porque muitas vezes você tem várias gerações, você tem os pais com os filhos, mas também tem os avós, tem os tios que moram junto. Isso é uma família, porque você não consegue. Para aquela criança que cresce naquela comunidadezinha ali, muitas vezes são 3, 4 casas no mesmo terreno, ela é criada por aquela família inteira. É aquela família inteira que é a referência dela de família. Pode passar. Família binuclear, que é muito comum em casos de divórcio. O casal se separa, o pai e a mãe se separam, o pai vai casar de novo, a mãe vai casar de novo, e aquela criança vai ter 2 casas. Vai ter uma família grande, mas vai ter 2 casas, e ela vai transitar entre a casa da família do pai e a casa da família da mãe. Família homoafetiva, que está cada vez mais comum. Família canguru, os filhos se casam, depois eles divorciam e voltam para a casa dos pais. Ou então eles nunca se casam. Eles ficam na casa dos pais e os pais vão envelhecendo, com os filhos também chegando numa idade mais avançada. E a família unipessoal. Hoje em dia é reconhecido até pelo IBGE que a pessoa sozinha, ela tem o convívio dela, ela muitas vezes tem os parentes e tem os amigos e o convívio dela, mas ela, dentro daquela unidade, digamos assim, dentro daquela casa, ela é uma família. E ela vai ter um animal de estimação, ela vai ter aquela unidade em que ela vai ter aquele convívio dela. Então, o primeiro momento é a gente falar, olha, o divórcio ele não acaba com a família. A família continua, só de outro jeito. Mas a gente sabe que muitas vezes essa situação ela vai acabar gerando muito desconforto, muito transtorno e muito sofrimento para o adulto. E isso a gente debate claramente. A oficina é um espaço em que as pessoas elas vão conversar a respeito de como elas se sentem a respeito do divórcio. E assim, igual eu falei, eu sou juiz aqui em Caratinga. Então eu não sou um facilitador das oficinas aqui em Caratinga. Mas, por exemplo, quando eu vou em Belo Horizonte, eu ministro oficina lá, porque lá eu não vou julgar o processo de ninguém. Então não tem nenhum impedimento, eu tenho essa liberdade. E é uma conversa muito franca que a gente tem. E é uma conversa realmente em pé de igualdade. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas pensam que o problema delas é muito particular e muito único. E de fato, cada um é um, cada família é uma, cada um tem os seus próprios problemas, mas as pessoas elas não percebem que muitas vezes o problema dela, ele é um problema que é relativamente comum, que tem outras pessoas passando pelo mesmo problema. E na oficina a gente costuma fazer uma distribuição. Então, por exemplo, eu tenho 10 casais. Então eu jogo 5 homens no dia de hoje com 5 mulheres dos outros casais no dia de hoje. Então a gente mistura homens e mulheres. E muitas vezes eles vão falar na oficina o que os incomodou no casamento e como eles estão sentindo. E se fosse a mulher ouvindo o marido dela, ela não daria atenção. Quando ela escuta um outro homem que ela não conhece, ela vai ter um outro tipo de abertura, um outro tipo de leitura daquela situação. Interessante, né? Para refletir, né? Então, nesse momento, as pessoas têm a oportunidade de se abrir mesmo sobre tudo que está passando, compartilhar com o outro, trocar esse momento, né? Tudo que está passando, porque o outro também está passando no mesmo momento. Sim, né? Todo mundo está passando por isso. É um momento bem acolhedor. Então, acolhe a família mesmo, acolhe as pessoas. E a gente escuta muito, depois que a oficina acaba, ou no intervalo que a gente para um cafezinho, as pessoas falam, nossa, como eu estou mais leve. Nossa, como eu estou me sentindo melhor. Nossa, como eu percebi que aquele comportamento meu não era bom e estava fazendo mal para os meus filhos. A partir de agora vai ser diferente. Ah, olha como que agora eu entendi por que o meu filho adoece tanto. Nossa, muito reflexivo, né? Esse momento também.
é um momento em que as pessoas têm uma oportunidade que normalmente no dia a dia não tem. A gente não está preparado a lidar com os problemas nem da gente. E aí, às vezes, é um problema tão sério, que é um divórcio, em que as pessoas não estão conseguindo conversar, ser levado para uma outra pessoa que não está preparada para ouvir, a gente acaba ficando mais triste do que antes. Então a maioria das pessoas se cala, se fecha e adoece. E nesse momento é um momento muito bom, onde a gente tem várias pessoas passando pela mesma situação, então elas acabam se apoiando, elas acabam se espelhando umas nas outras. E é um momento muito enriquecedor mesmo, tanto para a gente que está facilitando a oficina, quanto para as pessoas que estão lá participando. Muito interessante. Por exemplo, para quem está assistindo ao podcast, aí tem dúvidas, aconteceu na minha família, né? Ou algum amigo separou, tá sabendo? Você pode ser ajudado, né? Por esse projeto que existe lá no Sejusc. Como que a pessoa entra em contato para saber como participar? Que é o início, a pessoa entra em contato com vocês pelo telefone? Quem já tem processo lá no fórum de Caratinga tem que procurar o setor que chama Sejusc. Ou falar com o advogado que interessou por isso, que o próprio advogado olha para ela, ou então a Defensoria Pública. Mas a gente tem os contatos lá do Sejusc e a gente tem as datas que já ficam agendadas. Então a pessoa entra em contato, deixa o nome dela, deixa a forma de contato e depois a gente fala, olha, vai ter em tal data, você confirma que vem e tal. E é uma manhã, normalmente é para começar às 8. Mas normalmente tem um tempinho assim que a gente dá um tempinho para o pessoal chegar e normalmente consegue encerrar até às 11h30, meio-dia. E quem vai recebe uma declaração que estava no fórum para poder mostrar no trabalho, para não sofrer falta nenhum desconto. E aí essa oficina é interessante a gente colocar para as pessoas, que assim, a gente está falando muito a respeito de... A gente começa falando, né? E muitas vezes você fica... tá parecendo uma palestra que eles vão falar tudo que eu faço de errado. Às vezes dá essa impressão. Isso às vezes assusta a pessoa até. Isso às vezes mas assusta. Não é nada disso. Mas não é isso. Porque o que eu costumo explicar, e até nos treinamentos que eu dou para quem vai conduzir a oficina, que é sempre uma condução. A pessoa que conduz qualquer círculo de conversa, qualquer tipo de oficina, vai ter alguém que vai conduzindo. Agora nós vamos falar de tal questão, assim, ela vai mais levantar as perguntas do que dar respostas. Ela vai fazer as perguntas e as pessoas vão refletir. E eu costumo dizer, aí cada um conta um pouco da própria história, porque eu acho que para atingir as pessoas, isso é uma convicção pessoal que eu tenho e a gente vê o resultado disso, as pessoas elas só conseguem se abrir para ouvir se elas enxergam que existe uma pessoa do outro lado falando com elas. Então, assim, eu conto a respeito da minha família. Um exemplo que eu dou, isso é uma fala que eu tenho, um roteiro que eu tenho para apresentar quando eu exponho. Eu costumo dizer que nenhum pai quer traumatizar o filho, nenhum pai quer que o filho sofra e nenhum pai quer que passe necessidade, nenhum pai quer isso. Mas muitas vezes a gente faz e comete algumas atitudes sem querer. Sem querer porque foi assim que sempre aconteceu. Você já deve ter ouvido essa fala, né? Mas sempre foi desse jeito. Sempre fizeram. Forma, eu aprendi dessa forma. Meus pais me ensinaram assim. E eu conto uma história nos grupos de reflexão até que a gente faz com homens, eu também conto essa história, que é a respeito de valores. O que é que um pai, qual é o valor que um pai tem que passar para um filho? Eu pergunto para os homens. É uma questão mais direta, a paternidade, né, do pai com o filho, o homem. E aí eu conto da minha família. Meu avô passou para o meu pai e meu pai passou para mim o valor do trabalho,
que o homem tem que trabalhar e tem que prover a casa e tem que cuidar da família. É responsabilidade dele fazer isso. E eu acho que esse é o melhor valor que um pai pode passar para um filho. Só que muitas vezes a gente fica tão focado em fazer aquilo que a gente esquece que não é uma coisa só que precisa. Um exemplo que eu conto é que meu pai, agora ele já está mais idoso, ele já está naquela idade que dá... já tá dando o jornal, assim, ele já está pescando no sofá. Dá o jornal da noite, ele já está pescando. E aí a gente tem uma historinha que aconteceu na nossa família, que a gente brinca com ele na hora que ele está pescando. Eu sou 10 anos mais velho que o meu irmão, então eu já era casado, meu irmão ainda estava no 2º grau, eu já tinha saído de casa. E a gente sempre teve cachorro grande. E meu irmão chegava da escola, meu irmão já tinha uns 16, e ele ia passear, ele gostava de passear com um Rottweiler que a gente tinha, chamava Boris, era um cachorro enorme. Eu falo que era meu porque os cachorros de todo mundo. E aí ele passeava com o Boris e o Boris era enorme. E aí ele tava com o Boris na rua, passou uma moto. Aí eu não sei se a moto fez um barulho ou daquela explosão e tal, ou se o rapaz cortou. Eu sei que o Boris assustou, meu irmão tropeçou e o cachorro mordeu. O Boris mordeu o ombro do meu irmão, assim, por reflexo. Não porque para machucar, mordeu por reflexo, coisa do animal. E aí meu irmão chegou lá, meu pai tinha um comércio na época, chegou lá no comércio e todo ensanguentado assim no braço, né? E ele falou: pai, o cachorro me mordeu. E aí meu pai foi, olhou o que aconteceu e tal, e virou e falou assim: não, tá bom, deita aí no sofá que tinha lá, eu vou só terminar o que eu tô fazendo e eu te levo no hospital. Isso era 3 horas da tarde. Deu 6 horas da tarde, minha mãe chegou, meu irmão tava lá, caído no sofá, nossa, todo arrebentado. É claro que ela montou em cima do meu pai, xingou ele todo, e meu pai levou meu irmão pro hospital, deu ponto, tomou antitetânica, foi tranquilo. E aí, essa brincadeira é que, quando meu pai tá assim, meio pescando, a gente fala pra ele assim: pai, o cachorro me mordeu. Que ele não tá prestando atenção na gente, né? E aí, isso eu ainda não tinha filhos quando aconteceu. E aí, eu tomei uma resolução, né? Falei assim: não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou deixar de atender um filho meu por causa do trabalho. Pois bem, o tempo passou. Nós nos mudamos de Belo Horizonte, já estava a nossa filha mais velha, a Maria, já estava com 5 anos e a mais nova estava nem um aninho. E eu estava trabalhando no fórum lá dessa cidade que a gente estava. E aí, no meio da tarde, me ligam da escola da Maria, da escolinha. E aí eles já ligam pedindo desculpa, né? Ligando pro juiz, assim. Não, desculpa, a gente tentou falar com a sua esposa e tal, mas ela não atendeu e tal. Eu: não, tudo bem, pode falar. É que a sua filha, ela caiu e aí ela machucou o braço, ela tá chorando, ela quer ir para casa. E aí eu perguntei, né? Não, mas como é que tá? Quebrou? Tá sangrando? Não, só deu um raladinho, mas ela tá chorando, ela quer ir embora. Aí por isso que a gente ligou. E aí, o que você imagina que eu fiz, Raquel? Respondi no automático: tudo bem, vou só terminar o que eu tô fazendo e vou aí buscar ela. E é nesse momento que a gente precisa de alguém de fora que muitas vezes chega e dá um toque assim no seu ombro. E eu tive essa pessoa. E eu tive essa pessoa, que era um promotor que trabalhava lá comigo. Na hora, assim, ele bateu no meu ombro e falou assim: não, isso aqui a gente termina depois. Família primeiro. Você imagina você entrando na cachoeira mais fria, e aquele frio e aquela água gelada congelando a sua alma. Eu senti isso e eu falei: meu Deus, eu fiz exatamente aquilo que eu prometi que eu nunca ia fazer. E a gente faz, Raquel. E eu conto essa história para os pais e para as mães, e eles refletem que ou eles já foram o filho que foi muitas vezes deixado porque o pai estava trabalhando, ou eles mesmos deixaram. E não precisa ser uma mordida de cachorro. Às vezes é uma festa
na escola, que é uma apresentação que ensaiou durante 2, 3 meses e a criança ficou naquela expectativa. E ela se sente muito desvalorizada. É muito profundo isso, né? Não é? Muito profundo mesmo. Se o adulto, se o pai e a mãe não dão atenção. É. E às vezes eu acho que talvez até no dia a dia mesmo, né? Talvez a gente está trabalhando mesmo em casa, né? Com algum assunto importante ali para resolver. O filho chega, quer uma atenção, talvez até para mostrar um brinquedo. E a gente, ó, já vou ouvir. Peraí, só a mamãe resolver aqui, ou só o papai resolver aqui. Aí o filho continuou brincando, depois que você viu já passou. Né? Às vezes a criança dormiu, não é? É verdade. O tempo passa e aí da próxima ela nem vem te perguntar, porque eu já escutei da minha filha. Você é muito ocupada, mãe, por isso que eu não te falei. Olha, nossa. A gente fica arrasado. Verdade. Então, a gente que é pai e mãe, né? Às vezes a gente erra mesmo, né? Com certeza. Por não dar atenção que deveria no momento, né? Que precisa. Realmente é muito, assim, profundo isso. A gente precisa de analisar, né? Pensar como a gente precisa de ser mais presente. E uma das... seguindo nos temas, a gente trabalha muito a respeito de comunicação, de como se comunicar. A sua comunicação com o seu filho é de uma forma, e a sua comunicação com o seu ex, ou muitas vezes nem foi ex, mas é o pai ou a mãe do seu filho, ela muitas vezes vai ser de outra forma. Eu costumo dizer que para os pais, eles têm uma noção de que as coisas acontecem e eles não sabem lidar. Eles não conseguem lidar. E a criança está completamente dependente deles. Então são eles que vão ter que dar o apoio para essa criança. Um exemplo que a gente costuma dar, que acontece muito, que os pais eles tentam esconder da criança o que está acontecendo. Não é que a criança tem que compartilhar do problema do adulto, mas ela tem que entender que está acontecendo alguma coisa. Já teve caso, que a gente já viu, aqui Caratinga é uma cidade relativamente pequena, ela está no nível que você conhece as pessoas, conhece as famílias. Então, assim, já teve casos de que o casal separou, falou com a criança que o pai tinha ido viajar, por isso que ele não estava mais lá na casa, e aí a criança soube por um coleguinha da escola, porque a mãe comentou com a outra mãe comentou com o filho foi e chegou na escola. Nossa. E confrontou aquela criança. É verdade que seus pais separaram e tal. Não teve. Agora você imagina o que essa criança passou e o nível de... essa criança se sentiu enganada. Como é que ela vai confiar no pai e na mãe dela? Nossa, se esconderam isso dela. E se você não confia no pai e na mãe, o que você vai trazer para a vida, né? Quem é possível confiar depois disso? Nossa, é muito traumático, né? Uma marca para a vida toda, né? Que vai ficar, porque tudo na infância marca muito, né? Tudo a gente que já foi criança, a gente lembra de coisas, e as coisas ruins que acontecem parece que marca mais, né? Traz um trauma, então a criança carrega consigo esse trauma até a vida adulta. Então, inclusive no material da oficina, eles têm alguns vídeos que são muito exemplificativos. Eu até deixei uns aí, que até pode colocar na edição, mas eles falam a respeito de como conversar com a criança. E aí é uma situação, depois que o videozinho rodar, é um menininho que a tartaruguinha dele morreu. E aí ele chega contando pra mãe, a tartaruga morreu. E aí a gente pergunta, como é que você vai lidar com isso com o seu filho? Num primeiro momento, que é o que a gente não quer que aconteça, a mãe fala, menino, que absurdo, não, eu te compro outra, você tá aí achando ruim por uma bobagem dessa? E o menino começa a chorar e a mãe fala, que isso, homem não chora. E aí a gente fala com os pais, você acha que essa criança, depois de ter sido recebido dessa forma pela mãe, qualquer coisa ela vai contar para a mãe?
Com certeza não. Com certeza não. E aí tem o outro videozinho, né, que é a outra versão da cena, que ele chega contando da tartaruga, aí a mãe acolhe e fala, nossa, que triste, mas você vai ter na memória, você vai guardar no coração. Ela vai ajudar aquela criança a lidar com os sentimentos dela. E isso é muito importante na oficina, porque a gente quer ensinar, é uma técnica que a gente quer, e nada melhor que os pais ensinem isso para os filhos, que é normal você ter sentimentos, é normal você chorar, é normal você sentir raiva, é normal você estar cansado. A questão é o que você vai fazer no momento de raiva. E a criança, muitas vezes, ela não sabe nem o que ela está sentindo. Você que já teve filho pequeno, aí falando com a sua audiência e com você também, né? Você sabe que tem hora que a criança tá lá e tá difícil e não obedece, mas aí você sabe, isso é sono. Só que a criança, ela não consegue explicar o que ela tá sentindo e ela não consegue nem entender que aquilo que ela tá, aquele incômodo, aquele choro, toda aquela situação, é porque ela está cansada. Verdade. E ela precisa descansar. Então os pais têm que conseguir ler os filhos, e a maioria dos pais consegue entender quando o filho está numa situação ou outra. Mas elas precisam ensinar para os filhos também que isso que você está sentindo é tal coisa. Meu colega chega e brigou com o colega e tal. Filho, isso que você está sentindo é raiva. Quando a gente está com raiva, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente até tem vontade de ir lá e sentar a mão na pessoa que a gente está com raiva. Mas isso é errado, a gente não pode fazer. Ficar com raiva é normal. Usar a raiva e ir lá e bater na outra pessoa, isso é errado. O que a gente faz? A gente afasta, a gente procura alguém para ajudar a gente fala com o pai e com a mãe, fala com alguém que a gente confie. Então tem essa diferenciação. Tem que explicar para as crianças o que é o sentimento que elas estão sentindo, e isso é para a gente também, né? Muitas vezes a gente também tem que parar e pensar, gente, mas por que me fez fazer aquilo? A gente que é adulto, que às vezes deveria saber todas as emoções, né? Que a gente já tem momento que a gente vai chorar. O que eu tô sentindo exatamente, né? Até porque às vezes os sentimentos chegam em bando, né? E aí separar um do outro não é fácil. Imagina para uma criança. Imagina, nossa, pai. Para uma criança muito. Ele não sabe realmente, como o doutor colocou, não sabe entender qual é a reação que ele deve ter naquele momento. Né? Qual é a reação? Às vezes tem a vontade de ter uma reação, como você colocou, mas não é a correta. É o momento de segurar ali, sair ali do ambiente, né? Respirar, tomar uma água. Mas a criança ela não sabe, tem que ter o pai ou a mãe para orientar. Para ter essa orientação. E assim, essa é só essa. Tem outras técnicas que a gente também trabalha na oficina, tem alguns exercícios que a gente fala a respeito de comunicação, como se comunicar com o seu filho, como se comunicar com o seu ex. E aí é um exemplo que a gente dá, né? Que muitas vezes você realmente não vai ter nenhum tipo de amizade, não vai ter nenhum tipo de sentimento por aquela pessoa. Mas você já teve um sócio ou um chefe? O seu filho é a sua empresa. O pai ou a mãe dele é o seu sócio na criação do filho. Vocês têm que sentar e conversar a respeito daquela empresa. Você não precisa gostar do seu sócio, não precisa gostar do seu chefe, mas você tem que ter aquela convivência para poder desenvolver aquele trabalho. Então isso é uma analogia que eu faço. Eu não consigo olhar. Olha, por mais que você deteste o seu chefe, você não vai lá e fala com ele com educação, sem abaixar a cabeça, objetivo, sem deixar interferir no pessoal. É exatamente assim que você vai conversar com a outra pessoa. E aí as relações vão evoluindo, as pessoas conseguem enxergar que elas estão melhorando. E aí tem alguns casos que a gente vê, assim, por
porque tem a oficina, mas depois a gente tem a resposta. Muitas vezes volta o processo, ou então as pessoas voltam, ou então às vezes a gente liga para confirmar de alguma outra coisa e as pessoas dão um retorno, e às vezes o retorno é no dia seguinte, né, Flávia? Aconteceu numa oficina, nossa, me deixou muito, muito feliz. Um casal foi convidado a ir, e aí o marido foi no primeiro dia, teve a oficina. Acabou a oficina, ele foi embora, a gente seguiu. No dia seguinte, veio a esposa, a ex-esposa. E ela falou pra gente, olha, eu não ia vir, eu não queria de jeito nenhum estar aqui, mas ontem o meu ex-marido participou. Depois que ele saiu daqui, ele foi lá em casa, pediu perdão para mim e para os nossos filhos. Explicou que agora ele sabia que ele estava fazendo errado, que ele não tinha intenção, e pediu para que eu viesse. E é só por isso que eu estou aqui. Agora eu entendo porque que fez tão bem para ele, agora eu entendo que a nossa vida vai ser diferente. Nossa, que lindo, né? Isso faz a gente ganhar, não é nem o dia não, nossa, sabe? É o mês, a vida. Vocês, é muito gratificante, né? A gente saber que realmente faz diferença na vida das pessoas. Apesar de ser um trabalho do CNJ, desenvolvido pelo Sejusc, que é do Tribunal de Justiça, nós somos voluntários. Então, a gente trabalha no fórum em outro momento. No momento da oficina, a gente trabalha sem receber um centavo. A nossa alegria é perceber, o nosso pagamento é perceber como as famílias estão realmente mudando e se sentindo melhor. Nossa. Isso é muito bom. E esse projeto é muito rico, né? Ele é completo. Trabalha a comunicação da família em todo, dos pais com os filhos, do ex, né? Do ex-cônjuge com o outro também tem uma boa comunicação. É um projeto muito rico. Porque, de uma forma, ele também une as famílias, mesmo que não estejam mais como casais, né? Mas estão, né? Sendo unindo a comunicação, sabendo conversar. Já teve casos que as pessoas foram e depois elas falam, posso trazer meus pais? Porque os avós, eles se envolvem muito também nessa questão. E é muito comum que os avós, é claro que você, se você tiver um filho e o seu filho se casar e depois ele divorciar, você vai ficar do lado do seu filho. É natural. Mas aí essa oficina ela também ajuda a entender essa questão da família enquanto comunidade. Porque não adianta nada o pai e a mãe se darem bem, mas quando vai na casa da avó, tem aqueles ruídos e tem aquela a situação de constrangimento, e muitas vezes tem um xingamento, alguma coisa assim. Então ele serve para a família como um todo. E a gente já teve casos de que a gente consegue identificar, né? Os pais, os ex-cônjuges, eles lidavam bem. Mas aí quando ia para casa da avó é que gerava o problema. Aí criticava, e começava a falar mal, e aí começava a arrumar algum tipo de problema. Então criar um filho é muito mais do que só para os pais, né? Verdade. Então esse projeto tem esse intuito de evitar esses conflitos, né, entre as famílias. Ele quer unir as famílias. Isso é muito, muito bacana, né? Muito importante. É um projeto lindo mesmo, gente. Parabéns pelo projeto, porque é interessante como você colocou. Então vocês são voluntários, você é voluntária no caso nesse projeto, né? E a gratificação é ver as famílias. Eu vi as histórias de como aquilo fez diferença, de como a pessoa parou para pensar de novo no comportamento dela, tentou fazer algumas mudanças. Todo mundo tem seus momentos bons e ruins, mas quando a gente sabe quais são os comportamentos que vão prejudicar o filho da gente, a gente para poder pensar. E às vezes a gente se vê lá atrás também. Quantas vezes nas oficinas a gente não escuta as pessoas dizendo, meu pai fazia isso comigo. E como é que você se sentia? Você já parou para observar se hoje? Aí a pessoa nos diz, né? Você já fez isso com seu filho? Aí a pessoa fala, nossa, já. Porque a gente aprende, né? E se a gente não para entender
o que a gente está fazendo que é prejudicial, que é danoso para a gente, para o filho da gente, daqui a pouco os nossos netos estão repetindo comportamentos que não são bons para ninguém. E é muito importante a gente discutir, deixar claro que o filho ou a filha, ele precisa do pai e da mãe. Existem estudos que falam a respeito de figura paterna, figura materna, e isso pode ser buscado, uma mulher pode ser a figura paterna, a gente vê que muitas vezes é uma avó que é aquela figura que tem a gestão ali da família, mas precisa de ter essa dualidade, porque consciente ou inconscientemente, a criança ela sabe que ela não saiu de um lugar só, que precisou de duas pessoas. Então ela vai estar sempre buscando esse vínculo. E mesmo que ela cresça, depois ela vai continuar tendo essa noção de que faltou alguma coisa e vai ficar procurando. A Flávia começou a falar a respeito de envolvimento com crime. Já trabalhei na vara da infância e juventude e a gente tinha muitos casos do adolescente que se envolvia em crime, às vezes até em drogas, e a gente conseguia identificar que era por causa da desestruturação familiar. Não necessariamente que ele não tinha pai, às vezes até tinha um pai, mas o pai ele estava tão distante ou não se importava, ou às vezes aí trabalhava o tempo todo e não estava lá auxiliando, falava não, é a mãe que cuida dos filhos sozinha. Então quando um não exerce a função que ele tem que resolver, isso faz uma falta. Teve um caso de um adolescente que ele já estava acho que era a 16ª vez que ele já estava indo para a delegacia. E aí a promotora perguntou para ele, mas por que você faz isso? Aí ele fala, você não acha que está na hora de parar de fazer isso? Falando claramente com o adolescente, né? E ele falou assim, talvez seu pai veio aí te ver? Ele falou, eu faço. A única vez que meu pai sai de onde ele está e vem me ver, vem ver como é que eu tô, o que eu tô fazendo, é quando eu venho da justiça. Nossa, então ele tinha uma maneira de chamar a maneira de chamar, isso é inconsciente, ele não fazia isso de caso pensado, eu vou cometer um crime para poder o meu pai vir, mas na cabeça dele tinha um gatilho que ele se envolvia e ele recebia essa recompensa em volta. Qual que era a recompensa? Meu pai vai me dar atenção. Meu pai vai gastar o tempo dele comigo, ainda que seja numa situação em que eu esteja muito ruim e muito ferrado, como eles dizem, né? Gente, então é muito sério, né? O relacionamento entre pais e filhos é muito sério, é muito profundo. Eu acho que a gente que é pai e mãe, né, deve sempre repensar essa situação, esse relacionamento, da atenção que devemos dar pro filho e estar presente, né, ali. Isso é muito importante, né? Vai evitar muitos problemas futuros. Porque se não são os pais que orientam os filhos sobre o que fazer e o que não fazer, a polícia vai fazer isso. Infelizmente. Ou se a gente não dá para aquele filho o que ele precisa, às vezes ele vai se envolver com droga para poder tampar um buraco que ali ficou. Ou no caso de uma moça, a gente vê muito caso de meninas que têm uma relação problemática com o pai e acabam se envolvendo com parceiros que também são problemáticos. Então, quando a gente tem uma vida na mão da gente, não é só para dar arroz e feijão e banho. A gente tem um papel fundamental na vida dos filhos da gente. E nós temos 2 filhas. E quanto elas ensinam pra gente, viu? Normalmente não é muito doce o aprendizado, não. Mas é o que faz a gente seguir, né? Falar, opa, tô repetindo. Opa, isso aí eu preciso melhorar. E a gente pensa, os filhos crescem, né? Se a gente talvez errou lá na infância, aí pensa, se eu pudesse voltar, fazer diferente agora, né? Só que a gente não tem como voltar. Ou pior, eu vi outro dia meu irmão
corrigindo o filho dele, meu sobrinho, do mesmo jeito que a minha mãe nos corrigia. Me deu um mal-estar tão grande, porque aquilo me causou muito mal. Ela precisava me corrigir porque eu não era santa. Só que a maneira como ele corrigiu, ao invés de trazer para ele um esclarecimento do que estava errado, de por que estava errado, trouxe um sentimento de que ele valia menos, de que ele não fazia nada direito. E eu me sentia ali igualzinho eu tinha me sentido na infância. E aí eu fiquei pensando, nossa, minha mãe não sabia que fazia isso com a gente, ele não percebeu, e agora o meu sobrinho está aprendendo para ensinar para o filho dele. Então, assim, é uma cadeia. Se a gente não para poder olhar para isso, a gente não está só dificultando a vida do nosso filho, a gente está fazendo um mundo pior. Realmente. Repetindo os mesmos erros, né? Feitos. Verdade. E uma coisa interessante na oficina é que a gente depois que a gente se envolve com o tema, a gente começa a pesquisar mais e procurar as coisas. E é muito complicado porque a gente não foi educado, treinado, digamos assim, para lidar com essas situações difíceis. Tem até uma música do Kid Abelha, que ela não vai conhecer não, mas chama Educação Sentimental, não sei se você lembra. É uma música do Kid Abelha, que falava que na escola tem aritmética, tem português, mas eles não ensinam pra gente como é amar, como é perder, como é... A gente não tem essa educação, esse treinamento. E muitas vezes a gente, por não ter tido esse treinamento, a gente acha que não vai conseguir lidar e ensinar isso para os nossos filhos. Então a gente busca, gosto muito de literatura, igual você sabe, né? E na oficina para as crianças, a gente apresenta para eles vários materiais e vários livros que eles podem ler com as crianças para elas conseguirem entender como é que vai funcionar agora essa família com os pais vivendo cada um numa casa. Você quer ver? Você tem um material aí? Aí a gente mostra para... Isso é bom, né? Porque aí ela vai sendo preparada também para passar por esse momento, para entender. Porque a criança, ela precisa de uma linguagem que seja acessível a ela. Não adianta eu falar com uma criança de 4 anos, não, hoje é o dia da guarda que você vai ficar comigo. Ou então, essa aqui é sua madrasta. Se falar madrasta, às vezes a criança até já fica com medo, né? Então tem alguns livros que tratam do assunto. Esse aí ele fala... Me amar, né? Sim. É uma família recomposta. Essa história é muito linda. Então, assim, a criança teve um casal, o pai da criança se separou e cada um se casou de novo. E aí, os cônjuges dos pais trouxeram outros filhos. Então, ela ganhou mais irmãos, mais avós. Então, ela não consegue desenhar a árvore genealógica dela porque é muito grande. Então, a família dela não se destruiu, a família dela ampliou. Em vez de 4 avós, ela tem 8 avós. Então a minha vida em 2 casas. Interessante. Papai e mamãe viraram amigos. Porque é uma linguagem que a criança vai entender mesmo, né? Os livros vão fazer com que ela entenda o que está acontecendo. Porque realmente... é difícil para a criança, né? Entender. E dependendo da idade, só o lúdico vai conseguir alcançar essa criança. Porque se for uma criança pequenininha de 2, 3, 4 anos, não adianta. Se falar de madrasta, ela vai se sentir a Branca de Neve. Então, não vai adiantar, né? Só vai piorar a situação. É verdade. Mostrando os vários tipos de família. Então, nas oficinas de pais, a gente mostra esses materiais. Fazem parte do treinamento. Sim, a gente, na verdade, eles não são um material oficial. A gente que vai acrescentando no material que vem. O material oficial tem os vídeos, igual esse da tartaruga, tem aqueles slides que tem várias imagens, vários exercícios. Mas também tem algumas dinâmicas que a gente faz. Além das oficinas de pais, igual eu estava te falando, também tem as oficinas para adolescentes,
que vai tratar dessas mesmas questões, só com uma linguagem mais adequada para o adolescente. Aí vai tratar de música, aí vai ter, a gente trabalha, por exemplo, aquela música Pais e Filhos. Essa a Nayara conhece. Do Legião Urbana. Do Legião Urbana. Que ela fala, você culpa seus pais por tudo? Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Ou seja, quando você crescer, você vai ser igual a eles. Assim, eles erram também. E eles também estão aprendendo. Então, a gente usa uma linguagem mais adequada. E tem uma oficina para crianças mesmo, que é de 10 anos para baixo, que a gente vai trabalhar essas historinhas. Vai sentar, eles vão desenhar como é que você se sente, desenha a sua família. E normalmente quando a gente faz isso, no material o material ele é feito com as respostas dadas de algumas oficinas lá do começo. Então, vai ter, por exemplo, alguns desenhos que estão no material que a gente vai mostrar para os pais. Olha, lá no começo, foi pedido para algumas crianças fazerem um desenho na oficina de crianças, que é separada, né? Os pais ficam numa sala, as crianças em outra. E aí elas podiam levar os desenhos. Esses desenhos que a gente vai mostrar para vocês são alguns que as crianças não quiseram levar. E aí tá lá, a criança desenhou a família dela, ou seja, ela de mão dada com o pai e com a mãe e com a namorada do pai. Todo mundo de mão dada. Só que ela não quis levar para casa porque ela ficou com medo que a mãe dela fosse ficar triste por ela ter feito aquele desenho. Mas ela se sentia, ela já tinha entendido que aquela família dela era uma família maior. Mas ela ficou com medo de fazer a mãe ficar triste se ela levasse aquele desenho. E tem outros também, um que desenhou qual que é o melhor momento. O melhor momento ele desenhou ele soltando papagaio, soltando pipa com o pai dele. Mas também não quis levar para casa, porque a mãe ia ficar chateada porque ele desenhou o pai. Então, muitas vezes é essa dificuldade de comunicação com os filhos que os pais precisam trabalhar. Porque não adianta, não vou ensinar uma criança como é que ela vai conversar com os pais. Mas eu posso ajudar os pais como eles vão conversar com os filhos deles. Porque tem assuntos que não são para criança, né? E às vezes no momento, no calor do acontecimento, né? A gente ouve muita criança falando coisas que a gente sabe que elas ouviram porque estavam perto ou que foi dito diretamente para ela, que tira a estrutura dessa criança, que adoecem literalmente essa criança. Realmente. Então a gente dá uns toques disso, essas coisas que a gente que é pai e é mãe e não é perfeito, acaba fazendo. Só que quando a gente percebe, aí a situação muda, né? Verdade. Gente, é muito interessante esse projeto, viu? Muito a gente pode passar os telefones? Você tem? Pode sim, por favor. Os telefones de contato, né? Para as famílias que quiserem participar, né? No meu eu tenho fácil aqui. Assistindo esse podcast, vão ter essa clareza, né? Esse esclarecimento de entender como que é o projeto. Esse projeto ele foi pensado para esses casais que estão nessa situação. Mas a gente recebe algumas respostas que fazem a gente repensar a respeito de como isso é rico e isso pode ser usado em outros momentos. Uma das respostas que eu mais achei bacana de ter ouvido foi alguém que virou e falou assim: nossa, eu queria ter assistido essa oficina no meu curso de noivos, antes de casar. Porque isso, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, teria evitado muita coisa que hoje eu enxergo, que eu não sabia que eu estava fazendo. Estaria mais preparado, né? Quando os filhos viessem, né? Já teria uma série de comportamentos que já teriam sido abolidos, né? Verdade. E nós estamos de portas abertas, né, doutor? Não só para aqueles que estão em situação de divórcio
mas para aqueles que sentirem necessidade, que se sentirem convidados. Né, tá junto, mas passa algumas dificuldades, né, na comunicação. Então eles podem participar também. Podem. Vão tomar um café com a gente. O café é bom, é de uma padaria muito boa aqui da cidade. E a gente recebe de braços abertos e com o coração cheio de expectativa para fazer daquele momento ali um momento produtivo. A gente sabe que não é fácil tirar um tempo na vida da gente, mas a gente faz o máximo para que esse tempo valha muito a pena. E não tem nenhum custo para participar. A pessoa, ela comparece, como eu te disse, a gente dá uma certidão de comparecimento, mas não precisa ter o processo, não precisa nem ir as duas pessoas. Muitas vezes vai um só do casal e o que ele aprendeu, ele consegue aplicar naquela dinâmica e ele já consegue melhorar a comunicação. Quando vão os dois, é bacana, mas às vezes vai um só e a gente vê que já surte efeito. E aí quem tiver interesse de participar, é procurar o Sejusc, lá no Fórum de Caratinga. Tem o telefone fixo, que é o 3322-6472. Tem o WhatsApp também, né, que é mais fácil, é o 99973 1348. E também tem o Instagram do Sejusc, que é o @SejuscCaratinga. Ótimo. Pedi a Nayara para colocar na descrição do vídeo, né? Porque todas as pessoas que assistem ao podcast podem entrar em contato, né? Então, a família que está passando um momento difícil ali de comunicação, ele pode procurar vocês, a família pode procurar vocês, mesmo que não tenha acontecido o divórcio, nada, pode procurar também para ter essa ajuda, para participar dessa oficina. Gente, achei super interessante. Eu achava que era só depois do divórcio que poderia. Então, sem ter divorciado, pode participar. Pode sim. O objetivo da gente, como eu estava falando, é resolver, ajudar nos problemas diários daquela família. E a cada família que a gente conversa, a cada família que muda o comportamento, quem sabe não é um divórcio a menos, um processo a menos de divórcio pra gente. Porque uma constante que acontece é a repetição dos comportamentos, igual a gente estava conversando. E eu consigo enxergar isso e eu questiono isso para algumas mulheres. Existe uma lógica que muita gente repete, que é assim, que que o pai sai e aí é só a mulher que toma conta do filho. O pai, se não pagar a pensão, não vai ter nem acesso, ou então se ele tem outra família, eu não quero que ele tenha contato, porque a mulher tem esse instinto de proteção muito aflorado, né? Então ela acha que está protegendo os filhos dessa forma. E aí eu consigo enxergar lá na frente que se essa mãe que não deixava o pai ver os filhos, o que ela está ensinando para os filhos dela? No caso de um divórcio, o pai não tem acesso aos filhos mais. Na geração seguinte, em que essa mulher for a avó, ela vai ter muitas vezes um filho, esse filho vai casar e vai ter os netos. Se ele divorciar, ela ensinou para os filhos dela que ele não tem que trazer os netos para ela ver. Porque ela ensinou para ele que o pai, os filhos têm que ficar só com a mãe. Ou seja, ela perdeu os netos. Então, é uma atitude que, né, deve ser pensada por isso. Porque senão ela vai... Lá na frente vai ter um efeito. E sofrer pela consequência do que ela ensinou. Exatamente. Filho, né? Porque para uma avó ficar longe dos netos é muito triste, né? Então, o direito é o pai e a mãe, os dois. O filho é filho, sempre será filho. Exatamente. Não existe ex-filho. Ex-marido, ex-esposa, sim. Ex-filho nunca. Verdade. Gente, eu queria parabenizar vocês por esse projeto, porque realmente é muito profundo, entendendo um pouco mais, conversando agora, entendendo como que funciona, porque antes eu não sabia, né? Muitas pessoas acreditam que vai assistir podcast e que vai entender mesmo, existe aqui no Sejusc, Caratinga, eu posso participar, ou tem uma família, um amigo que está passando uma situação difícil,
né, pode falar para participar, porque é excelente, é um projeto muito importante, muito bom, pelo que vocês me disseram, é profundo, é muito profundo, né, esse projeto de ajudar as pessoas a se comunicarem bem, porque a comunicação é tudo, né? A forma de se comunicar, de conversar, e esse relacionamento entre pais e filhos, é necessário que haja essa boa comunicação, né? É necessário que o pai saiba conversar, entender. Porque a gente que é pai, que é mãe, né? A gente sabe que a gente já passou por situações que a gente não... Como que eu vou conversar com minha filha sobre esse assunto, né? Às vezes o filho faz uma pergunta no dia a dia, ai meu Deus, como que eu falo? Como que eu explico para essa criança? Né? Será que ela está preparada agora? Eu acho que ela não está preparada, ou eu não estou preparada, né? Para eu não falar que eu não estou preparada para falar sobre o assunto, né? É mais fácil de falar, não, a criança não está preparada ainda. Eu conto que, assim, a vida do juiz, as pessoas acham que o juiz ele tem uma vida, mas o filho do juiz também fica doente, o filho do juiz também pega recuperação. E aí é muito engraçado, porque as duas já chegaram para mim e já perguntaram: pai, você pode ir na escola e prender o fulano de tal, meu colega? Porque eu sou juiz, né? Ela queria saber, ué. Aí tem que conversar com a criança e explicar. Peraí, calma, não é assim, minha filha. É difícil, né, doutor? Vou explicar, imagino. É uma aventura. Não é? Ser pai e mãe é uma aventura. É verdade, mas é muito interessante, né? Porque a criança, interessante que a criança, quando a gente conversa, tem uma boa comunicação, ela entende, né? Quando você explica, não é só falar, não deixe, não quero porque eu não quero. Não é assim a criança, mas por que não pode, né? Então, a gente que é pai e mãe tem que explicar. Às vezes a gente não tá... Não, é só falar que eu não quero e pronto. Não, e acabou. Às vezes o ideal é a gente explicar, né? Ó, não pode por isso, pode acontecer isso, eu estou preocupada. Se você for sozinho na rua é perigoso e tal. Explicar. E às vezes esse tempo que a gente precisa ter, né? Pra explicar, leva mais tempo, né? Educar não é fácil. Né? É fácil falar não. É fácil falar não quero conversar. Mas conversar, explicar os detalhes da vida, do dia a dia, das coisas que acontecem, que a gente, como o doutor colocou, a gente não foi programado. É aquele ditado que as pessoas dizem, a criança não vem com manual de instrução, né? Não vem. Não é assim, ó, você age dessa forma, se acontecer isso, você age assim, se acontecer assim, você age assim, igual o manual lá como que liga a televisão, como que mexe no carro, né? A gente tem um manual, mas para lidar com o filho, não temos. Que a gente tem umas boas práticas que a gente pode seguir e ver se funcionam, né? A gente tem trabalhado com essas práticas e elas têm funcionado bem, mas ser pai, ser mãe é uma aventura. Então, assim, nosso objetivo é que seja uma aventura engraçada, que seja uma aventura leve, mesmo nos momentos em que devia ser um filme de terror. Parabéns pelo projeto, porque a família é a base da sociedade, né? A estrutura familiar é necessária, né? Como o doutor colocou, muitas, na área que o doutor trabalha, muitas pessoas vão para o mundo das drogas, né? Muitos adolescentes vão para um mundo terrível e, né, por talvez não ter tido essa estrutura familiar, né? Não ter tido essa boa comunicação com os pais, e aí isso acarreta traumas emocionais, acarreta muitos transtornos que poderiam ser evitados, né? Então, parabéns por esse projeto, que Deus possa continuar abençoando você, dando sabedoria, né? Tem que ter muita sabedoria de Deus para trabalhar. É um projeto, assim, que abençoa famílias, né? Que ajuda famílias. Então, parabéns. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por compartilhar conosco, os nossos seguidores, né? Que vão assistir esse podcast. Vão entender um pouco, vão poder participar, poder ajudar outras pessoas, né? Que estão precisando. Porque, às vezes, um amigo, a gente, né? Eu sei que meu amigo está passando um momento difícil, vou falar para ele. Sobre o podcast, encaminha um podcast para o amigo, né? Para entender o irmão da igreja, né? Verdade. O colega da academia. Sim. A gente sempre tem amigos, tá lá no trabalho, amigos, como você colocou, na academia. Então, muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? A gente tem visto tantas pessoas passando, né? Tantas famílias. E talvez a própria família está passando, de quem vai assistir. Então, é muito rico. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E, assim, acrescentar que é um conhecimento muito útil para qualquer um. A gente já recebeu algumas demandas e estamos em fase de adequação. Por exemplo, para ministrar um pedacinho da oficina, mas aí seria mais uma palestra mesmo, em cursos de noivos.
Porque no final das contas é uma oportunidade de você melhorar os seus relacionamentos. Sim. Sejam quais forem. Sim. E no curso de noivos a pessoa está ali se preparando para construir uma família, né? Depois virão os filhos. Se ele estiver mais preparado, será muito bom. Tanto melhor. Então eu gostaria muito de agradecer, Flávia. Muito obrigada, tá? Por compartilhar com a gente sobre esse projeto. Muito obrigada, doutor Anderson, por compartilhar com a gente sobre esse projeto, que é muito interessante, realmente muito profundo, né? É muito profundo. Trabalhar com famílias, é um trabalho com as famílias mesmo, né? Então, que Deus possa abençoar vocês, continuar abençoando o trabalho de vocês, esse trabalho lindo que vocês, né? Esse projeto lindo, vocês têm outros projetos também, né? Mas muito, muito interessante esse projeto. Que Deus possa continuar abençoando vocês, tá? Muito obrigada por compartilhar aqui no Melhor Versão conosco, tá bom? Amém, Raquel. Amém. A todos vocês que estão assistindo conosco esse podcast, muito obrigada pela sua atenção. Encaminhe esse podcast a um amigo, a uma família que você sabe que está precisando de uma ajuda, para que possa também participar desse projeto com o Dr. Anderson e Flávia, né, que possam também ter uma boa comunicação entre as famílias, porque isso é necessário, né, para todas as famílias. Fiquem com Deus, obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.